Então, gente, a decisão é simples. Esquece a quadra do passado e bora nichar, não tem outra. Rodrigo, não é. É muito, ó, mais Como é que lucro, esquece tudo que a mais gente lucro, fez até mais agora? credibilidade no mercado, mais autoridade. Não, tudo bem. Esquece tudo, já São foi. pontos válidos, Essa mas como é quadra, que esquece essa tudo quadra que a já gente cumpriu fez a até missão hoje? dela. Essa quadra já cumpriu a missão Mas aí dela. o que a gente faz? A gente tem 6 Agora, anos, a gente começa tudo do zero. Amanda, a gente quer o que agora? Dinheiro no bolso, lucro. E joga tudo fora. Joga tudo fora que aconteceu até Não é agora. que joga, aprimora. A gente não joga fora, a É gente isso que a aprimora. gente quer, mas não é Mas disso Como é que a aí, gente que a aí, gente tudo quer. foi aí não feito tem até como agora, aprimorar esse modelo de negócio, gente. Esse modelo de negócio já foi, já cumpriu a missão. Vocês têm que entender que para a gente dar o próximo passo, nichar é preciso. Mas a gente tá aqui para pedir para você melhorar as coisas, Rodrigo, não para jogar tudo é fora. Isso, Eduardo, é isso, não tem outro jeito, mano. Mas E se que não a gente quebra no meio do faz com a caminho. estrutura que a gente tem, com os clientes que a É, gente esse é tem, todo o com nosso tudo que a gente diferencial. tem, A gente vai- histórico. Gente, assim. Se vocês. Não adianta balançar a cabeça, Eduardo. Não adianta ficar dizendo que não. Não adianta, mano, porque. Ah, ó, na boa. Na boa. Quer saber? Aqui, ó. A gente resolve isso já. Aqui, ó. Aqui. Contratinho. Aí, ó. Ou vamos nichar a quadra, ou tô fora. E agora, o que a gente faz? Assim não dá. Deixa ele embora. O que aconteceu? Desse jeito não dá, mano. Desse jeito. Que não dá. jeito? Ou eles vão nichar e acabar de vez com essa bagunça, ou eu vou embora. Eu sou Rodrigo Maciel. Nasci em Porto Alegre, mas há alguns anos moro em Florianópolis. Esse lugar que mistura o ritmo do mar com o pulsar da tecnologia. Sou casado com a Cintia, o grande amor da minha vida, e pai do Bernardo e da Alice. 2 pequenos que me lembram todos os dias porque vale a pena lutar. Sou mentor de agências, o primeiro do Brasil, e fundador do Nantab, o único software escola de gestão de agências que tem metodologia própria e foco no CEO. Mas antes de tudo isso, eu fui aquele dono de agência que vivia o caos. Quando eu comecei nesse mercado, lá em 1998, eu fazia tudo sozinho, dava desconto demais, trocava tempo por sobrevivência. Achei que ter uma agência era só fazer boas entregas e sempre negligenciei a saúde financeira, o lucro e a gestão de verdade. Demorei para entender que o verdadeiro crescimento acontece quando a gente para de apagar incêndio e começa a pensar no negócio de forma estratégica. E por isso que eu estou aqui, para contar a história da Quadri, uma agência que carrega muito mais do que design, marketing e estratégia. Carrega 3 pessoas incríveis e completamente diferentes, mas que no fundo se completam. O Edu, por exemplo, é o alicerce, o cara que segura a casa. Formado em Direito, ele cuida de tudo que os outros preferem não pensar. O financeiro, jurídico, administrativo, RH. Enquanto o Bruno e a Amanda vivem no olho do furacão da criação e das vendas, ele é quem garante que o chão não desabe. Tem o perfil analítico, metódico, gosta de ver as coisas funcionando. É aquele que sabe que uma boa agência não vive só de ideias, vive também de estrutura, fluxo e controle. Já o Bruno nasceu e cresceu no Campo de Santana, em Curitiba. Um cara que veio da roça, que viu o mundo pela lente da natureza e do trabalho em comunidade. Sempre teve um olhar curioso para a tecnologia e design. Se formou, começou a criar sites, liderar projetos e acabou virando o cara da gestão e do planejamento. Mas a vida lhe deu uma chacoalhada forte, uma batalha contra o linfoma, com quimioterapia intensa que mudou tudo. Mudou a forma como ele enxerga o trabalho, o tempo e as pessoas. Hoje, o Bruno é aquele tipo de gestor que tenta equilibrar o racional e o humano, o estratégico e o emocional e está em uma busca muito bonita, aprender a ser líder sem carregar o mundo nas costas. Ah, Amanda, essa é energia pura. Sabe aquela pessoa que vende até o impossível? É ela.
Curitibana também, com um pé no teatro, outro na gastronomia e um MBA em marketing no currículo, é criativa, fala bem, se conecta com qualquer pessoa e tem aquele dom raro de transformar ideia em resultado. Ela é a ponte entre o cliente e a execução, a máquina comercial da Quadro. Mas como toda boa força criativa, vive naquela bagunça organizada que só ela entende. Tá sempre correndo, sonhando e vendendo, mas também se cobrando para colocar mais método nessa correria. Esses três juntos formam a Quadro. E o que me chama a atenção é que cada um, à sua maneira, carrega uma luta pessoal para transformar a agência em algo maior, mais autogerenciável, mais madura, mais leve e lucrativo. E é justamente isso que a gente vai ver nessa temporada do SOS Agência. O que acontece quando três perfis tão diferentes tentam escalar uma empresa criativa sem perder o propósito, a sanidade e a amizade no meio do caminho. Bom, como vocês sabem, é tradição no SOS que eu fique dono da agência. Então não tem opção, tem que assinar o contrato e é isso aí. Assina, eu assumo e a gente promove uma revolução na Quadro. Caso contrário, o bicho vai pegar e eu vou embora. Ó. Dono de tudo. 30 dias eu que mando. A minha decisão é a última. Demitir funcionário, fazer, né, o que tiver que ser feito. Aí tu vira sócio único. Eu viro dono, né, majoritário, 51%. É, 51%. Vocês ficam minoritários, acatam as decisões. Que a gente pode discutir ainda as Tu decisões. tem 2 minutos, se tu quiser discutir. Não, discutir eu digo depois que a gente assinar o contrato, tu vai ser o majoritário, mas a gente ainda pode debater. Por benevolência eu vou escutá-los, mas não. A gente já tá aqui. Eu acho que, de qualquer forma, até então... Vocês né, têm um advogado. Se ele já leu... Eu acho que o Eduardo é a peça central aí pra dizer o sim ou não, o que ele disser, pra gente vai. O que já falou. Você vai ser dono da agência, mas o ônus vai ser seu também. Você vai ter que ajudar a gente a resolver trabalhista se você demitir alguém. Ué, é o que nós temos pra hoje. Bem-vindos ao SOS Agência. Preparem-se para essa jornada incrível. Eu acredito de verdade assim que esses sobressaltos, os desafios que a gente acaba tendo aí no nosso dia a dia, passa muito por essa escolha que a gente tem deliberada, né, de querer vender tudo para todo mundo, né? Acho que no início de jornada isso é bem factível, mas para a gente ir para o próximo nível é inevitável que a gente se especialize em algo ou em alguém, né? E aí, ouvindo vocês falar aí, eu queria entender um pouco como é que é essa relação com o full service de vocês, né? Como é que isso é para vocês? Ainda é um medo? Vocês ainda têm um receio de fazer essa migração? Porque eu sei que, baseado no que a gente andou conversando, vocês já estão flertando com o nicho, né? Bom, a nível estratégico, o nosso full service é... Tá, e quando a gente está dizendo full service, a gente está dizendo busdoor, outdoor, chega a fazer cartão? Não. Não, a gente é tem... digital, é um full service, é uma agência digital, então. A gente daria para No chamar. nosso planejamento de 2025, a gente se focou em 3 pilares, né? Que é gestão de mídias sociais, gestão de tráfego e site. Então, hoje, o nosso full service são essas 3 opções, são essas 3 pilares que a gente sente que é nosso argumento de venda para a maioria das empresas, sabe? Quando a gente fala com uma empresa grande,
Eles não querem ter 3 empresas fazendo e ter que ter um funcionário lá para gerenciar as 3 empresas de marketing, fazendo coisas parecidas em lugares diferentes. As empresas têm que se conversar, que também é um problema. Então a gente entendeu que com esses 3 pilares a gente consegue enxugar um pouco, mas ainda entregar algum nível de competitividade com esse argumento de venda de a gente faz tudo. Você vai pagar bem para a gente, mas não vai ter que pagar para 4 empresas e ter um gestor de marketing interno. A gente chega e resolve tudo. Ticket médio, como é que está dos nossos projetos? O ticket médio geral da agência hoje está em 4.200. Então, tem uns que são bem a mais, outros bem a menos, mas o ticket médio tem 4.200. E esse valor de 4.200, eu estou falando dessa estratégia completa, que inclusive tem a operação. Isso. Tá. A gente tem que entender uma coisa. O full service, ele está atrelado à produção. Quem é full service é braçal, quem é full service é peão de obra. E por isso que a maioria das agências full service, elas têm uma enorme dificuldade em qualificar aquilo que a gente vende, metrificar aquilo que a gente vende. Esse valor percebido, a full service acaba não fazendo. Então, eu queria entender nessa proporção desses 4.200 de média, isso não tem aqui uma métrica daquilo que a gente vende de melhor de excelência, que é essa estratégia aí. Ela, em geral, é metrificado pela produção. Ok. Quando a gente fala full service, é aquele que faz muita coisa para todo mundo. Quando a gente é uma agência especialista, não importa se eu faço muita coisa, mas para um grupo de empresas, entende? Por isso a importância do nichar. Essa é a provocação do full service, gente. Não está em questão aqui a gente ter que escolher um produto para um tipo de cliente, sabe? Então a gente pode fazer tudo que a gente faz, que é lindo. Essa trinca de vocês aí, muito bem estruturada, madura pra caramba, super factível, aplicável nos dias de hoje, não tem nenhum demérito. Mas o que a gente tem que prestar atenção é esse um para muitos, né? Que eu acho que é um cuidado que a gente tem. Aí é o generalista. É tu não ser percebido como um grande especialista lá. Cara, vai lá na quadra, porque a quadra é foda pra caramba nisso aí, sabe? A gente talvez não tenha. E a construção que talvez o OH, a gente fala OH, né? E essa construção que o OH pode proporcionar para vocês nos próximos passos, tem muito disso, bebe muito dessa fonte. Eu faço tudo essa trinca, mas, cara, é para você, entende? Aí, vocês entendem que cola mais fácil a estratégia? Fica mais a cola... Eu vou ter operação, gente, mas a cola da estratégia me parece que... Porra, eu sou especialista, cara, eu sei o que eu tô fazendo para ti. Eu descobri que não é só Bruno centralizador. Sempre quando eu começo a escrever o roteiro do reality, eu me baseio num briefing realizado com a agência. E aí, qual foi a minha surpresa em entender que tudo aquilo que eu tinha escrito no roteiro do Bruno sendo o centralizador era a Amanda. Justo a Amanda era a centralizadora de todos os processos mais importantes de entrada e manutenção do cliente na quadra. É preciso resolver isso urgentemente, senão a quadra vai continuar tendo muitos problemas. Perguntei para o time em onde é que estava travando, onde trava a empresa. Vermelho, trava. Amarelo, trava, mas a gente se rebola. E azul, tá tudo bem. A gente resolve muito bem. Então vamos começar com o que a gente resolve bem aqui, ó. Então a gente resolve, olha só, pauta, briefing, a gente resolve briefing, relatório a gente vai, cliente, briefing, ó, cliente, briefing, layout aqui uma vez, cliente, briefing, relatório tem mais um relatório em algum lugar, relatório, grupo de WhatsApp e escopo. Isso aqui a gente resolve bem. Isso aqui a gente resolve mais ou menos. Olha só isso aqui. Layout, aprovação, relatório, aprovação, pauta, relatório, escopo, grupo, briefing, escopo, proposta, layout. Isso aqui, se Amanda ou Bruno ou esses citados aqui faltam, o time vai ter problema
mas alguém vai resolver. Agora, isso aqui a gente não resolve. Tá. Aí, beleza. Se eu for ver, tem bastante coisa repetida, né? A proposta, pauta, escopo, proposta, o grupo, o cliente, proposta, cliente, briefing, pauta, proposta, escopo, relatório. O que tem de comum nisso aqui tudo? Tem uma coisa aqui que eu, sinceramente, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado, Amanda. Eu achava que tu era comercial, cara. Também. Quando eu vi isso aqui, eu digo, meu Deus, mano. Tu entende por que vocês estão nessa situação? Que talvez, não uma situação ruim, mas que podia estar melhor? Porque simplesmente a leoa, a mulher, uma das mulheres que eu mais me impressiono na capacidade de vender, incrível que tu tem, não tá fazendo a tua arte. Tu não tá fazendo, cara. Não tem como. Essa conta não vai fechar, Amanda. Amanda. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que tu é a solução, tu é o problema. É a dose do veneno. No organograma, a gente tem ali quem é responsável por cada parte, e aí a gente tem marcadinho tudo o que é produção, mas que está envolvendo os sócios em algum momento. E são vários marcadinhos. Então, são diversos itens que a gente, claro, não tinha essa visão completa, né? Mas que talvez, assim como a gente conseguiu fazer com a produção lá atrás, produção de design, né? Que estava comigo e a gente conseguiu contratar e escoar, hoje pode ser necessário um planejamento similar para que a gente consiga avaliar o que está com a Amanda, e é uma visão que a gente, enquanto sócio, sabe, né, que tem que estar com o comercial ativo e focado o tempo todo, mas que a gente não tem a solução do como, justamente porque a gente tinha quem assumia essas funções e a gente precisou, por corte de custos, remover, e aí quem acabou assumindo boa parte desse escopo, boa parte, eu diria, o escopo e um pouco mais até, foi a Amanda. Maldita da democracia. Eu vejo isso aqui, gente, claro, como uma necessidade do empreendedor assumir, porque senão minha empresa não vai avançar. Senão eu não vou entregar o projeto. Eu não sou louco, não sou imbecil, entendo muito porque isso aqui existe, tá? Mas tem uma parcela, gente. Tem uma parcela aqui de, eu não vou pedir para fulano fazer porque, ele não gosta. Eu vou assumir isso aqui. Tem. Cara, de novo, se a gente recorrer a isso aqui, ó, neste dia aqui, isso aqui faz sentido. Na quadra de 5 anos atrás, ó. Este dia, isso faz sentido. Hoje, 6 anos depois, em que vocês, não tá fácil achar gente, mas também, muito por detrimento da decisão de vocês de ter CLT em loco, faz com que essa decisão seja um pouco mais temerária. Mas hoje o Brasilzão tá aí, não que ache do dia para a noite, mas tu aumenta a gama de Curitiba para Brasil, né? A gente tem um potencial aí de encontrar. O que está em questão aqui, meus amores, é o CNPJ de vocês. É o CNPJ de vocês. Ou vocês entendem isso, ou sei lá. Eu vivi muito tempo assim na minha vida fazendo distribuição de renda. Em que eu pegava o dinheiro do meu cliente e passava para pagar a conta, passava para pagar a time. Realmente não é algo que a gente está olhando com prioridade agora, porque no nosso planejamento a gente colocou a questão dos sócios saírem da produção lá para frente, tá? Acho que 3 ou 5 anos. Então é algo que a gente identificou, mas não viu como uma urgência tão latente. Vamos desmistificar isso aí de uma vez por todas? Sim. Uma coisa é operação, outra coisa é operacional. Operação vocês nunca vão sair. Agora, do operacional a gente pode trabalhar. Estar na operação é fundamental, vocês são um pilar disso aqui.
É o popular, o olho do dono é o que engorda o gado, né? A operação, mano, a gente tem que estar aqui. Ser estratégico, ser pontual, visão de futuro, liderança importante, para onde estamos indo, decisões rápidas, decisões certeiras, né? Seja para corrigir a operação, seja para potencializar o comercial. Isso não tem como fugir. Agora, do operacional, mano, tu me desculpa, mas não faz o menor sentido tu fazer um contrato para cada cliente. Não faz o menor sentido, mano. Essa é uma Vocês conversa que a gente vendem já commodity, teve, né? vocês vendem commodity, porra. E eu vou te falar uma parada, não sei o quanto tu já conversou, mas essa galera toda aqui, ó, tem em ti, em pouco tempo, tá? Eu nem tive muito tempo, mas tem em ti alto conceito de quanto tu é importante para manter um pouco. Um até usou um termo, olha, eu conversei com todos, né? Eu acho que metade. Um só citou um termo chamado alívio cômico. Que tu é o cara que, sabe, que tu faz este pilar que eu jamais imaginaria que era tu. Eu tenho isso, eu demoro para começar a falar, mas depois quando eu começo eu não paro. Mas tu entende que essa parte de, porra, eu preciso fazer um contrato é muito menos importante do que tocar este bumbo chamado quadre, chamado pensar em coisas que tu, como o cara do dinheiro, pode tocar muito melhor que eles dois. É uma conversa que a gente já teve recentemente mesmo, semana passada, da questão do modelo de contrato. Só que o modelo de contrato Foda-se passa isso aí, por... isso aí é pra depois. Passa Mas tu por entende proposta. eu queria que tu entendesse o teu papel. Não sei se tu é um advogado. Pra quem não sabe, Eduardo é um advogado. Então, tu imagina só. Às vezes, sinceramente, eu não sei se Não eu tinha, entendo. né? Aham. Se eu entendo, porque Cara, na mas minha cabeça eu tô ali voz pagando do- conta e emitindo boleto o dia voz do inteiro. povo é importante, cara. Né? Talvez tu não saiba o quanto tu faça, mas, cara, foi impressionante pra mim. Eu não tinha essa visão. Eu nem sei o quanto vocês têm, talvez. Acho que Né? não. Porque é um tipo de conversa que talvez a gente não tenha contigo. Mas eu, com algumas perguntas um pouco mais alinhadas, a gente chega a uma... O que eu estou trazendo aqui, baseado na importância de operacional, é fazer essa porra desse contrato. Isso é operacional, mano. Operação é estar ali, é fazer, olhar para o teu contrato, ver se não tem brecha, é olhar de vez em quando, é entender se este contrato permite tal coisa, se a gente vai fazer um upsell, o que eu posso fazer, tem NDA, como é que eu posso fazer tal coisa, como é que eu posso ajudar a Amanda para tal... Isso é estar na operação. Pensem o seguinte, operação, para diferenciar operação de operacional, é uma coisa só. A operação faz eu andar. Isso aqui que eu estou fazendo faz eu andar? O operacional, cara, eu estou resolvendo ali aquele BO ali, entendeu? Que no final das contas eu vou andar, mas não é o objetivo dele. O objetivo dele é resolver o contrato. Que nasceu por uma venda, blá, blá, blá. Mas eu queria muito trazer isso aí. Porque eu jurava que o gargalo era ali. O nome do episódio é Bruno... Centralizador. Porque eu tinha certeza... Centralizador. Porque eu tinha certeza que parava no Bruno. E aí quando eu vejo a Amanda, a nossa protagonista aqui desta dinâmica, eu fico... Não tenho muito o que fazer. Tá. Então, bom. Primeiro, Amanda, isso aqui é verdade? É. Alinhamento estratégico com o cliente. Quem é que faz? Eu. Participação de reunião de kickoff, briefing, inicial, onboard do cara. Sou da equipe, mas eu tô junto. Tu tá junto. Aprovação de relatório antes do envio para o cliente. Eu. Criação de briefing junto com o cliente. Eu e equipe. Aprovação de peças criativas. Bruno e mais um colaborador, que é o designer sênior. Aprovação de conteúdo para as redes sociais. Bom, é tu que faz, né? Eu faço o briefing, Calendário. mas eu não faço a validação, depois que ficar pronto, vai direto pro cliente. Definição de canais Eu. e budget. Negociação com veículos de mídia, porventura eu tenha que fazer em out of home, alguma coisa? Que algum Não cliente acontece, peça? mas se tiver, sou eu. Tá. Validação de calendário de campanha? Eu. É tu. Priorização de tarefas no Kanban? Priorização das tarefas no Kanban.
sou eu. Em maior parte. A minha lista vai longe aqui. Tu quer que eu continue? Não. Eu entendi o ponto. Com um funcionário, que é o que a gente falou de expansão de equipe, um funcionário a mais, eu divido tudo isso para essa pessoa. Esse é o meu sonho Então pronto. princesa. Nossa primeira grande meta. Nós precisamos... Cara, é assim, ó. É business, é dinheiro, Amanda. Eu sei que ele reverbera primeiro na saída, em uma despesa. Mas tu entende o quanto isso aqui é importante para... Amanda, não faz sentido, Amanda, tu fazer calendário. Talvez esse para ti seja o menor dos problemas, tá? Mas quantitativamente falando, é o que mais te suga. Na quantidade, se não me engano, no nosso papo ontem, tu falou... Metade do mês. Metade do mês. Até porque eu tenho feito comercial também. Então eu vendi, coloquei mais clientes para dentro. Mais clientes para dentro... Vai parar para ti de novo. Mais Volta cliente pra em mais dentro, trabalho. É aqui, Pra né? mim. É mais proposta, que é mais briefing, que vira mais pauta. Ah? Tá na linha aqui. Então, assim, depois que entra, funciona. A única lupa, né, dentro desse cenário todo aqui é que enquanto a Amanda faz isso bem, ela deixa de fazer o comercial. Ou ela faz menos, ou com menos intensidade, ou com menos qualidade, ou enfim. Né? Foi para São Paulo, voltou com 1 ou 2 contratos, sei lá, 2, né? Então, pô, eu acho que isso é o ponto importante. Né? A gente vai se virar, a gente vai lidar, a gente vai tratar a exceção como exceção que é, mas entender que, gente, a gestão só é plausível se tem dinheiro rodando. E a gente sabe, temos um passado que a gente não quer mais viver. A gente não quer mais isso. A gente não quer mais contar com a família. Né? Que bom que Deus nos deu uma família legal e que nos permite contar com eles, mas não queremos mais. Uma das primeiras ações que eu fiz junto com o Bruno e o pessoal da Quadri foi entender como funciona o sistema atual deles. A partir daí, a gente começou a tomar as decisões dos próximos passos. Quando eu entrei no sistema deles, eu pude perceber que eles utilizavam o que a gente chama de Kanban situacional. E é justamente sobre isso que eu quero falar a partir de agora. A importância que a gente tem de construir um negócio autogerenciável, de dar poder e autonomia para o time, passa necessariamente pelo Kanban, pela condução de como os cards, as tarefas vão trafegar dentro da agência. E esse era um gargalo bem importante da Quadri. Tá, entendi bem o teu desafio, entendi das especificidades que vocês têm e entendi também vamos botar entre 2 aspas aqui as limitações da ferramenta, porque pode ser que é desconhecimento nosso, né? Tem um monte de coisa envolvida aí. A gente não está aqui para bater em nenhuma ferramenta, não é esse o objetivo. Mas tem um conceito aqui que eu queria trazer aqui para vocês e que é o conceito do Nantab. Vocês já ouviram falar do Nantab, que é a minha ferramenta de gestão de agências, né? Então, basicamente, o conceito do Nantab, ele consiste em trazer à luz para estes 2 pontos. Uma coisa é um Kanban situacional e outra coisa é um Kanban condicional. Hoje, o que a ferramenta de vocês acaba, de alguma forma, entregando é uma situacional. Por mais que vocês tenham condicionais ali, a gente tem muito mais situação. E o que é a situação? A gente tem aqui, ó, o to-do, o doing e o done. Né? O clássico Kanban feito de a fazer, fazendo e feito. Claro que no caso de vocês existem mais coluninhas naquele Kanban, né? Envia para o cliente aprovar, aprovação interna, tem um monte de outras etapas ali que o projeto acaba passando, né? De uma certa forma. Uhum. Agora eu quero trazer à luz alguns pontos aqui que eu considero muito importante de uma situação. A gente tem o card, né? Este card, ele está na caixa, no backlog, na coluna de afazeres, né? De futuro. E depois eu arrasto ele para o próximo. Qual é a próxima de vocês? Depois vai para a organização do projeto, que a gente chama de Backlog 2. Então, é uma segunda coluna. Isso. Ok? E depois? Aí produção.
E aí eu já começo na produção. Uhum. Aí é uma coluna só? Uma coluna só de produção, onde tudo acontece ali, e aí depois vai para a parte de aprovação ou ajuste. Maravilha. Então eu tenho a coluna de entrada, vamos dizer assim. Depois eu tenho a produção e ajustes. É isso? Uhum. Tinha um aqui no meio, mas Em enfim, resumo. vamos, a grosso modo, a gente tem estes caras aqui, perfeito? Então este card vai passar por esses 3 momentos aqui e alguns outros ali que vocês têm. Mas basicamente, qual é o grande ponto de virada que a gente tem aqui? Que para o teu time e para vocês, a única coisa que está em questão aqui é a situação dessa tarefa. Ou seja, o teu time está dizendo que essa tarefa está na entrada, ou está na produção, ou ela está sofrendo algum ajuste. Para que eu dê autonomia para o time, tu usou a palavra mais linda do mundo. Que eu preciso de clareza, preciso de... Só que além da clareza, eu tenho uma outra coisa muito importante, Brunão. Chamada condução. Eu tenho clareza e este cara aqui vai fazer a condução. Para nós, líderes, a clareza, o situacional nos dá um entendimento de que aquele card está naquela situação. Para o time, eu não conduzo ele. Eu não dou, de uma certa medida, uma condução. Vários pontos estão inerentes aí, pessoal. Baixa maturidade digital, colaborador júnior, histórico de vida, histórico de processos. Eu tenho uma infinita possibilidade de que aquilo aconteça de maneira equivocada, um briefing mal digitado, baixa quantidade de informação que não me possibilita ter um entendimento global daquilo que eu tenho que fazer. Entre tudo que eu faço todos os dias, existem algumas coisas muito mais específicas que outras. Então, o Kanban é extremamente poderoso. O Kanban é, de longe, gente, uma das coisas mais importantes. Então, para que a gente deixe de ter um Kanban de situação, eu preciso trazer para este cara um remedinho chamado Kanban condicional. No Kanban condicional, eu faço com que cada serviço dentro da minha agência possa ter uma condução. E aqui, cara, aqui está o pulo do gato. Eu tenho uma convicção plena que os maiores desafios que as agências têm é justamente em não, e é um verbo que eu criei, em não cambalizar o seu conhecimento. Tá tudo aqui, Brunão. Tá tudo aqui, Amanda. Então, quando tu não cambaliza isso, cara, fica tudo em volta do toco. Eu não tenho aqui um entendimento de passo, eu tenho entendimento de o que fazer, então eu ensino, eu digo para o meu time o que eu tenho que fazer, mas não como. E como é o como que a maioria das empresas resolve? Com Playbook. Então elas fazem um documento gigantesco, este documento é lido no onboard do colaborador e depois ele não vê esse documento nunca mais. Ele entendeu, mas aquilo não está num grau de repetição ao extremo, ao ponto de dizer que ele é super especialista naquilo. Porque se assim o fosse, a gente teria muito menos desafio e muito mais condução autônoma. E o meu objetivo aqui com vocês é, através do Nantab, que é a ferramenta que eu quero apresentar para vocês, ajudá-los a construir essa autonomia, não só para o time, mas quanto para vocês. Processos mapeados, documentados e conduzidos com clareza e, muito mais do que qualquer coisa, com um resultado de performance em altíssimo nível.
Porque, diferentemente de hoje, em que eu não tenho a possibilidade de aperfeiçoar, eu culpo a ferramenta. Sendo que o processo bagunçado está muito mais na forma como eu documento e padronizo isso. Então, o que eu tenho aqui de convite para essa temporada do SOS Agência é a gente criar, junto a 4 mãos, as minhas 2 e as da Quadri, um processo de condução dentro do escopo dos serviços de vocês. Então, o meu papel aqui é dar muito mais clareza. O que vocês acham que a clareza vai impactar na vida de vocês? Direto, assim, pá. Liberação de agenda e melhora no processo em si, na entrega. Liberação de agenda. Eu vou ter muito menos gente perguntando o que eu vou fazer depois. Eu vou ter muito menos pessoas me perguntando como é que faz, onde é que guarda, como renomeia, como coisinhas que é ali do dia a dia. E que não é necessariamente a culpa da ferramenta, de novo, é a forma como a gente entrega condução e clareza para esse. O nosso acrônimo que a gente usa muito no Nantab lá é o CLACON, né? Péssimo, horrível, eu sei. Mas a clareza e a condução, mano, vai mudar o jogo de vocês. Quer entender como funciona o Kanban de condução na prática? Pois no Nantab você tem templates à sua inteira disposição. Para isso, basta com um único clique escolher o seu template e você terá acesso à nossa metodologia simples e fácil e totalmente gratuita. Basta que você seja usuário e possa conhecer todas as vantagens de sair de um Kanban clássico de situação em que não gera valor para ti nem para o teu time e partir por um Kanban de condução, aquele que promove autonomia e condução para que as tuas entregas sejam cada dia melhores. Então, partiu Nantab? Partiu. Partiu, bora. Então, aqui ó, mãozinha aqui. Bora? Bora. Vamos construir uma nova Quadri juntos. A partir de hoje, eu e todos os mentores que vão passar aqui, nós vamos ajudar vocês a ser essa agência que eu e todos vocês querem. Bora? Bora. Foi! O que mais impactou hoje, eu acho que foi essa parte do feedback dos funcionários. É uma coisa que pra gente, às vezes, é tão difícil a gente conseguir esse tipo de feedback, de coisas específicas, de como que eles veem a empresa e como eles veem cada ponto do processo da empresa. Porque a gente tem essa mentalidade de que a gente está fazendo o melhor possível, tentando agradar eles, tentando deixar eles o mais confortável possível para que eles consigam produzir bastante. Mas é legal ter esse feedback deles para que a gente consiga também entender do lado deles aonde que a gente pode melhorar. A partir de amanhã a gente vai começar a implementar tanto o Nantab quanto as mudanças dos gargalos que a gente viu e tentar implementar aos poucos essas mudanças para que elas surtam efeitos a longo prazo. Tanto a implementação do Nantab, que vai fazer todo o processo ficar mais simples e mais ágil para todos os funcionários e para a gente também entender em que ponto que estão os processos, quanto na parte do sentimento dos funcionários dos pontos que estão errados, dos pontos que estão mais lentos, dos pontos que estão travando, para a gente poder melhorar eles. O que mais me impactou hoje foi perceber que o quanto de coisa depende de mim, enquanto eu, querendo ou não, esperava que dependesse um pouco mais de outros. Eu queria chorar. E quando eu vi o meu nome em tanto papelzinho, ainda mais com toda a narrativa, né, de que o Bruno é o gestor de projetos, o Bruno é a pessoa que, teoricamente, faz essas passagens de bastão, que azeita os processos para que as coisas sejam entregues, eu esperava ver mais o nome dele. Claro que eu não sabia qual era a dinâmica, mas eu não imaginava ver o meu nome em tantos papéis vermelhos, em tantos papéis amarelos e de todas as cores. Então, me emocionou de falar assim, putz, eu achei que eu estava ajudando e no fim não é isso. O que mais me impactou hoje foi essa percepção externa da agência, que é pra gente como uma fotografia de tudo que a gente já fez até hoje, mas com a visão de mentor do Rodrigo e até como uma auditoria mesmo de tudo que a gente vem fazendo, dos nossos processos, das nossas percepções e muitos pontos cegos que a gente acaba não percebendo no dia a dia. Até porque um dos pontos principais é
essa autonomia maior para a equipe, essa liberação nossa para a estratégia da empresa, que é essencial para a longevidade e para o funcionamento pleno da empresa. E eu vejo que hoje a gente já teve aí diversos pontos que estão deixando a gente pensativos para os próximos dias e que vão refletir muito em mudanças na agência daqui para frente. O primeiro dia aqui na Quadri foi realmente muito impactante. Fazer eles entenderem os pontos importantes dentro do negócio dele, trazer essa clareza, né, que a gente tanto falou no episódio. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial a partir de hoje já. E olha que a gente está recém no começo, então eu tenho as melhores expectativas de que a gente vai conseguir fazer uma revolução aqui dentro da Quadri e a partir de hoje fazer com que eles entendam que esse jogo é o jogo em que a gente, claro, tem que fazer com que o time performe muito bem, fazer o melhor para o nosso time, mas que também nós como empreendedores nós precisamos olhar para dentro da gente e cuidar do nosso CNPJ, porque é dali que vem o sustento, o nosso sustento e o das nossas famílias. Então, acho que essa é a minha grande missão e o grande aprendizado de hoje. É fazer com que eles se respeitem e respeitem esse CNPJ. Só que o que a gente viu nessa dinâmica? Os valores não estão claros. Os colaboradores precisam olhar para esse quadro de valores e falar: a gente está seguindo isso aí? Desvia dos valores de vocês? Não posta. Porque não tem como você pegar para um cliente e falar assim: cara, eu quero um briefing, quais são os seus valores, né? O que a sua empresa não abre mão. Muito fácil, muito legal, muito bonito a gente chegar e falar para o cliente isso, né? Poxa, quais são os seus valores? E a gente tem isso claro na nossa empresa? Eu já vou puxar a primeira orelha aqui de vocês. Faz tempo que vocês não postam nas redes sociais, né? A frequência do Instagram não tem frequência, né? Esse é o primeiro ponto.